Salve, salve moçada, você está no Palavrão, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E hoje conversaremos sobre Angústia, do Graciliano Ramos. Não se esqueça, deixa seu comentário, pede alguma conversa, alguma obra que você quer ver comentado por aqui. E fica com a gente, depois do bip a gente começa. Muito bem, Graciliano Ramos, esse grande nome do regionalismo de 30, segunda geração modernista, um homem que vai falar sobre as questões sociais do Nordeste brasileiro, sujeito de Maceió, que nesse romance situa em Alagoas seus personagens, mas também eles estão sempre girando pela seca, pelos problemas de terra. Um romance como São Bernardo fala sobre isso. Vidas Secas, eu acho que é o seu livro mais comentado. Mas não fica abaixo nada esse grande romance, que é um romance mais psicológico, chamado Angústia. Aqui a gente entra dentro, a gente mergulha nas tensões, nos problemas, no ciúme e na culpa de um personagem narrador chamado Luiz da Silva. Luiz da Silva é um sujeito deslocado de sua terra, deslocado de seus valores. Ele está na capital e ali, ele já com 36 anos mais ou menos, ele está buscando um casamento. Muito comum, no século XX, preciso casar. E ele vê numa vizinha dele, uma menina mais nova, uma menina que tem essa sensualidade, essa leveza, e ele fica ali intrigado com aquilo. Essa é Marina. Marina vai estraçalhar com a vida do nosso Luiz da Silva. E ele cadela, em certo sentido. Bom, acontece o seguinte, ele começa a se envolver com ela, pede ela em namoro, começa a tentar um namoro com ela, fala com a família dela, e nós também passamos a conhecer a vida social desse personagem. Ele tem alguns amigos, tem a mulher que cuida da casa para ele, ele é um funcionário público, um sujeito não muito rico, um remediado, digamos assim, que gosta também de escreve algumas coisas para o jornal, tem alguma atração pela literatura, e tem seus amigos boêmios, pessoas que frequentam a sua casa. Não é um cara sociável, aliás, é um cara muito mais para solitário do que para sociável. E entre essas pessoas ele conhece um sujeito chamado Julião Tavares, que vai ser o seu antagonista aqui. Porque Julião Tavares, passado algumas páginas, ele vai se aproximar de Marina e vai seduzir Marina. Bom, aqui vamos falar um pouco sobre este personagem. Julião Tavares é um burguês balofo, sua nas camisetas, mas é um sujeito que se sente muito bem com a sua vida, com o seu peso, com o seu sorriso leve. Ele está ali e parece que o mundo pertence a ele. Enquanto, e em contraste, o nosso Luiz da Silva é um sujeito que parece um bicho acuado, sempre se sentindo mal, sempre se sentindo no lugar errado, e que tem poucas palavras, que fala pouco e se expressa muito pouco. É óbvio que o Julião vai se aproximar de Marina, vai conquistar a Marina, até porque ele é um cara que tem muito dinheiro. Então, os ciúmes, o sentimento de ser menor do Luiz da Silva fica evidente. O Luiz da Silva se sente muito mal por conta disso. Bom, esse é o primeiro plano narrativo. O legal desse livro é que num segundo plano, na segunda narrativa, a gente tem alguns flashes sobre a infância do nosso personagem. E na infância do Luiz, gente, tem as coisas mais estranhas, absurdas. Por exemplo, ele lembra do pai dele com muita angústia, porque o pai dele colocava ele num poço negro, poço escuro, para nadar, para aprender a nadar. Então jogava lá um moleque, via que o moleque estava se afogando, tirava. Jogava de novo, falava assim, nada, sobrevive. Então,
esse mundo arcaico, esse mundo que contrasta com o Maceió e o mundo urbano, é muito interessante a gente ver. E é esse mundo que causa o deslocamento desse personagem, o sentimento de estar fora do seu lugar e fora dos valores que ele aprendeu a olhar e aprendeu a viver. Né? Ele fala muito, então, do seu avô. Não, seu avô tem um nome longo, daquele de coronel, sabe? O sujeito que manda na região, então ele vem de um mundo rural, de valores arcaicos, quase medievais, violentos. E quando ele nasce com isso, tem a infância nisso e se vê agora deslocado para a cidade, ele não dá conta de viver os valores mais modernos, os valores um pouco mais liberais que uma cidade tenha, certo? Então ele se sente muito deslocado e essa é a grande questão da vida dele, tá? Ele vai ter um ódio e vai cozinhar uma raiva gigante pelo personagem do Julião Tavares. E se você já se interessou por esse livro e não quer saber o final dele, né? Dá uma paradinha por aqui, mas eu vou te falar, gente, esse tipo de spoiler de livro tão antigo assim, né, não vai prejudicar muita coisa, né? Mas se você quiser parar, para por aqui. Acontece que o nosso querido protagonista, querido aqui, eu tô brincando, né, ele vai assassinar o Julião Tavares. Então, o que a gente acompanha? A gente acompanha a psicologia, né? A gente acompanha esse personagem por dentro, cozinhando essa raiva. E ele vai pensando, e essa é a grande sacada do livro do Graciliano Ramos, ele vai jogando impressões, ele vai jogando objetos dentro do texto dele, que lá no final a gente vai entender por quê. Quer um exemplo? Ele vai falando muito sobre uma cobra que se engataria, se enrolaria no pescoço do seu avô, né? E seu avô consegue se livrar dessa cobra, mas é uma ameaça para ele. Ele vai falando a todo momento de cordas que ele vai encontrando no caminho. Por quê? Porque um amigo dele, chamado Ivo, dá a ele uma corda de presente, certo? Tem lá um contexto em que ele recebe uma corda de presente. Quando ele recebe essa corda de presente, a primeira coisa que ele fala, né, o que ele pensa, ele fala assim: pô, esse cara tá de brincadeira comigo, eu tô cozinhando essa raiva, eu quero matar, eu quero esganar, né, a Marina e o Julião Tavares, e esse cara me aparece com uma corda, parece que ele tá, né, me incitando ao crime. E realmente, né, no fim do texto a gente caminha para esse assassinato, onde ele enrola a corda no pescoço do Julião Tavares, o enforca e depois o pendura numa árvore, né, para simular um suicídio, né, um suicídio desse personagem. Mas é muito legal, é muito interessante, é muito talentoso a construção, né, dessa trama e dessa psicologia maluca, né, desse ódio dentro da cabeça do personagem, que depois vai para casa e a gente no final não fica sabendo assim, bem se ele foi descoberto ou não, ele fica só ouvindo voz, ele fica, enfim, né, fica como o Raskolnikov em Crime e Castigo, com medo de que tudo isso seja descoberto. Ele tem muita raiva também de Julião Tavares, porque descobre que a Marina vai ficar grávida de Julião Tavares e que ele, né, o Julião Tavares era um conquistador, era um sedutor, ele abandona a Marina, ou seja, estraga o casamento, né, dele, a pretensão de casamento que o Luiz tinha com a Marina, engravida a moça, larga a moça vai fazer um aborto, tem uma cena também espantosa sobre isso, e enfim, né, tem toda essa construção dessa angústia, dessa raiva, desse assassinato, desse pesadelo interior do Luiz. Beleza? Grande livro, gente. Esse livro me marcou muito, eu tenho um carinho imenso por ele, porque é um livro que eu li no vestibular, e eu lembro que, né, muito jovem, 17 anos, eu falava, quando eu li esse livro, eu falei assim, pô, agora eu consigo ler livro de gente grande, né, com temas pesados e tal, me empolguei muito, e quis reler agora já, mais velho, 20 anos depois, um livro com um livro experimentar essa ideia. Eu acho que você também deve passar por isso, rever um filme, escutar uma música que te marcou em uma época, para ver se ele continua fazendo
o mesmo efeito. Sim, o efeito é o mesmo. Claro que o mergulho é outro, porque eu sou outro leitor, sou outra pessoa, sou outro, né, outro sujeito, mas, claro, né, as palavras não mudam e o talento do Graciliano muito menos. Beleza? Gente, deixa o teu comentário aqui. Que livro você gosta do Graciliano? Que livro você quer ver comentado aqui no Palavrão? Esse canal é para vocês. Um grande beijo para todo mundo. Até a próxima.